Ei. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Amém. Pode ficar à vontade, sente-se. Você está em casa, né? Maravilha. Pessoal que também está no Facebook, sejam bem-vindos. Obrigado, pastor. Obrigado, Joyce, pela oportunidade. Espero honrar este púlpito aqui com muita sabedoria, inteligência e temor, humildade. E que Deus possa ministrar coisas incríveis nos nossos corações hoje. Amém? Gente, como a Joyce falou, meu nome é Alessandro. Conheci a Joyce no CVQ, que é o Centro Vocacional Quadrangular, onde a gente tem cursos de teologia, cursos de liderança, capelania, artes. Meu Deus, tem muita coisa lá que a gente desenvolve na escola lá. E eu e a minha esposa, a gente se conheceu aqui no Paraná. A gente passou mais ou menos 5 anos no Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, o CTMQ. Alguém já ouviu falar no CTMQ? Os pastores ali, a Joyce. Então, o CTMQ, né, o Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, é um seminário que recebe jovens, adultos, pessoas de todos os lugares do Brasil e até fora mesmo, né, pessoas de outros países, e ali eles passam um tempo, são treinados para fazer missões, para desenvolver trabalhos pastorais na sua igreja, liderança e tudo mais. Então eu saí lá do Ceará e a minha esposa saiu de Salvador, apesar de ser rondoniense, né, mas cresci no Ceará, então eu me considero um nordestino de coração. E aí eu saí de lá do Ceará, ela saiu de Salvador, a gente se encontrou aqui no Paraná e a gente estudou, depois a gente se tornou líderes, pastores, e começamos a desenvolver ali nosso ministério com missões e pastoreio de jovens e discipulado, e tivemos oportunidades de conhecer outros países, tivemos oportunidade de conhecer várias cidades do Brasil, desenvolvendo muita coisa, principalmente na área de missões. E foram mais ou menos aí uns 5 anos. Depois a gente decidiu, vamos para a igreja local, vamos fazer algo na igreja local, porque por mais que a gente ia bastante em igrejas locais, você sente aquela vontade de estar na comunidade, né? De estar com as pessoas, de desenvolver relacionamentos. E eu sou uma pessoa muito relacional. Eu gosto demais de conversar, eu gosto demais de estar com pessoas, gosto demais de estar na casa dos irmãos na minha casa e com jovens. Então eu gosto muito disso, de igreja local, apaixonado por igreja. E quando eu entendi que a minha vocação era o pastoreio, fiquei mais apaixonado ainda, mais desejoso do ministério pastoral. Então a gente veio para Curitiba e a gente ficou ali na 7ª, que o pastor Ives é o titular lá, durante 2 anos. Pastoreando os jovens, as crianças, adolescentes, juniores. A nova geração da igreja, eu e a minha esposa estava ali. Ela não está aqui comigo, a Lana, o nome dela, porque ela está agora exatamente apresentando um musical, né? O último musical que ela está participando. E ela está lá empenhada nesse projeto. E eu estou aqui, junto com vocês. E, gente, depois desses 2 anos aqui em Curitiba, Curitibano é um povo difícil, hein? Meu Deus, gente. Meu Deus. Brincadeira. Não, eu falo assim, difícil no sentido de relacionamento. Porque como eu sou nordestino, né, o povo gosta de conversar, gosta de estar nas coisas. Aqui não, aqui tipo, vamos conversar. Aqui o curitibano tem uma ideia de marcar. Vamos marcar? Não, vamos marcar. E esse marcar nunca acontece. Né? Uma coisa que é tão simples, você ir lá tirar um tempo para conversar, uma palavra de oração e tudo mais. Não, é depois de 3 meses que você vai conhecer ali a casa do irmão. E eu ficava, meu Deus, como é que a gente vai... A gente conseguiu se adaptar e conseguiu desenvolver um trabalho ali, graças a Deus. Mas agora a gente decidiu voltar para o Nordeste. Surgiu uma proposta de um superintendente da região lá no Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte. Olha, tem uma igreja aqui no sertão para você. E aí a gente, meu Deus, vamos orar. E aí começamos a orar e Deus direcionou a gente e a gente está indo para lá no próximo mês. E a gente está nessa correria, né? Vendendo algumas coisas. A gente não tinha muita coisa. A gente está vendendo algumas coisas, tentando levantar mantenedores, intercessores, pessoas que orem e invistam financeiramente, porque
ir para uma igreja, plantar uma igreja, começar o pastor aqui, né, sabe melhor do que eu. E começar uma igreja, fazer isso aqui, gente, não é fácil. Por isso que eu digo, ajude seu pastor, esteja com ele, porque isso é bênção, né? Esteja sempre ali, cara, meu Deus, quando eu olho assim, meu coração já brilha, né? Meus olhos já brilham, meu coração já fica cheio de alegria. E a gente está indo para lá, para o Nordeste, auxiliar pastores, pastorear a igreja, fazer treinamentos, meu Deus, muita coisa, e a gente está muito animado, muito feliz. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Tranquilo? Beleza. Gente, eu falo um pouco rápido, então se eu estiver falando muito rápido, né, vocês falam, para aí um pouquinho, né? Pare um pouquinho, porque a gente não tá... Porque nordestino sabe como é, fala rápido, aí vai, né? E aí a gente pensa que o povo está entendendo, que o povo está acompanhando, né? O povo ainda está pensando naquilo que a gente falou no começo. Tá bom? Culto de missões. E eu quero mexer um pouco com o seu coração. Quero mexer um pouco aí com a sua vida, com aquilo que você entende de igreja, com aquilo que você entende de Deus, da Bíblia, do Evangelho. Eu quero mexer um pouco com você. Mas não se preocupe não, que eu tenho certeza que é coisa boa. É uma mexida boa, tá bom? Então vamos ler Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, fica antes de Apocalipse. Meu Deus, é muito difícil achar. Antes de Apocalipse você vai encontrar aí Mateus capítulo 9, Novo Testamento. E lá no capítulo 9 você vai procurar o verso 35. Quase finalizando o capítulo 9 de Mateus, verso 35. Então vamos lá. Mateus 9, 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E no capítulo 10, o verso 1, para finalizar: E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, por esta comunidade de fé. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar o Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós com luz e fogo, luz sobre a nossa mente e fogo sobre o nosso coração. Que possamos sair daqui, Pai, ministrados, que possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito, Senhor. Que possamos sair daqui, Pai, compromissados com a Tua missão. Que possamos sair daqui, Pai, cheios de alegria, cheios de coragem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse ministério, abençoa este púlpito, Pai, abençoa os Teus filhos e filhas, Pai, que essa igreja seja uma bênção aonde ela está inserida, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Gente, é bom demais ler a Bíblia, não é não? Crente que não gosta de ler, tá com algum defeito, né? Porque tem que ler, meu Deus. Eu chego para alguns irmãos e irmãs e pergunto: qual o livro da Bíblia que você está lendo? Não, eu li um verso, eu li um salmo. Não, eu quero consistência, profundidade. Qual é o livro que você está lendo? O que você está mergulhando? O que Deus está falando no seu coração? Então, é preciso ler. E na nossa leitura, a gente vai entender muitas coisas. Então, não feche a sua Bíblia. Fica com esse trecho que a gente leu aí, de Mateus 9 e o 10 ali, o versículo 1, fica aberto que uma vez ou outra a gente vai voltar para esse texto,
Tá bom? Se você não tiver sua Bíblia aí, pode também ligar seu celular e deixar aberto lá. Beleza? Só não fica tentado no WhatsApp. Fugir do WhatsApp e ele, né, vai deixar você quieto. Tá bom? Então vamos lá. Lendo esse texto aí, de Mateus 9, podemos notar que é chegado o momento em que os discípulos de Jesus precisam realizar o plano e o propósito de Deus como agentes da missão. Então, quando a gente lê esse texto, a gente percebe na nossa leitura que há uma movimentação. Meu Deus, está acontecendo algo. Está acontecendo algo. Jesus está se movendo, discípulos estão sendo mobilizados, conscientizados para fazer algo. A missão de Deus. E até então, os discípulos não estavam fazendo nada. Digo isso do ponto de vista missional. Eles estavam apenas vendo Jesus fazer. Eles não estavam fazendo nada, eles só estavam ali observando, vendo o que Jesus estava fazendo, ouvindo Jesus. Jesus, ele estava passando por inúmeras cidades e povoados, estava em contato com muitas pessoas e situações. Era um processo de discipulado, ensinar a viver, vida com vida, relacionamento. Discipulado não é você chegar aqui na igreja e ler uma apostila, ou ficar lendo alguns livros da Bíblia. Não, discipulado é ensinar a viver, é vida com vida, é caminhada, não é um programa, um curso. Discipulado é vida. E tem gente que vai ser discipulado aí por um bom tempo, alguns não. Mas o discipulado não é uma coisa assim que é rápida. Não, você vai compartilhar vida com vida, a partir daquilo que você tem de intimidade com Deus. Então Jesus estava compartilhando sua vida com os discípulos. E uma coisa que chama a nossa atenção é que ele fala assim, ó, se vocês olham para mim, vocês estão vendo o meu Pai. Olha para o Pai, olha para o Filho, o Pai, é a mesma coisa. Vocês estão vendo. Aí você consegue perceber essa aproximação, essa intimidade. E Jesus queria passar isso para nós. Ao ponto de lá na frente, as pessoas chegarem para mim e para você e dizer, cara, você parece com Jesus. Porque está compartilhando vida com vida. Essa é a pegada do discipulado. Compartilhar vida com vida. Porque não adianta simplesmente a gente compartilhar algo aqui para você, ou a palavra, ler uma apostila, mas quando você chega em casa, você vai se deparar com o seu marido que é viciado, alcoólatra, ignorante, abusivo. E aí? Será que aquilo que você leu vai fazer valer agora? Como é que você vai agir diante dessa situação? Como é que você age diante da situação de um vizinho que está espancando a esposa? Você só fica lá orando, Senhor, não vai fazer nada, você não vai ligar para a polícia, você não vai ajudar aquela mulher? Você sabia que a cada 23 minutos a delegacia da mulher toca? O telefone da delegacia da mulher toca? Mulheres ligando dizendo que estão sendo espancadas, machucadas, feridas, a cada 23 minutos no estado do Paraná. Daqui a 23 minutos vai tocar porque alguma mulher está sofrendo alguma coisa dentro de sua casa. E nessa pandemia aumentou os dados. Olha que doido isso. E aí, mexe com a gente, porque o que a gente vai fazer diante disso? O que você vai fazer? Só orar? Orar resolve? Então eu quero mexer um pouco com você, o que você entende ser discípula de Jesus, o que você entende de missão de Deus de fato. Porque Jesus está convidando a gente a parar a nossa agenda. Jesus está convidando eu e você a sair um pouco da vida mecânica do trabalho e começar a olhar para o outro, no olho do outro, se aproximar do outro. Só que isso exige de mim e de você a aproximação de fato. E você não quer isso, ou quer? Principalmente na pandemia agora, que ninguém fica perto, né? Você quer realmente ajudar o outro? Você realmente se importa com o sofrimento do outro? Ou não? Então eu quero pensar isso com você. Por quê? Porque Jesus
está mostrando para os seus discípulos ali tudo. Ele está curando, ele está ensinando, ele está se envolvendo com pessoas, ao ponto de as pessoas chegarem e dizer: esse cara é um beberrão. Olha o que ele faz, ele senta na roda dos pecadores e bebe e come com eles. Você viu, ele foi na casa de Zaqueu, o cara que rouba todo mundo, o cara foi lá. Esse cara é maluco. Você viu ele conversando com uma samaritana, é um escândalo, esse cara é louco. Você viu ele pegando na mão de uma mulher adúltera no meio da praça pública, esse cara é louco. Então eu quero pensar com você, e Jesus estava fazendo essas coisas, e os discípulos só observando. E eles viram Jesus curar, libertar, ensinar, orar, fazer coisas que nem estão escritas, nem foram escritas, de tantas coisas. Mas até aqui eles só observaram. É isso que eu quero que você preste atenção. Vá pegando aí as ideias. Só observando. Jesus fazendo, Jesus sendo Jesus e eles só observando. Então é chegado um momento decisivo. Jesus envia os seus discípulos, você e eu, para uma missão. Agora vocês já viram. Agora vocês já experimentaram, vivenciaram. Agora é a vez de vocês. Agora eu vou enviar vocês. E Ele está enviando todos os dias pessoas. Agora a grande questão é que se de fato você vai. A questão é de fato se você é um discípulo de Jesus, ou uma discípula de Jesus. Essa é a grande questão. Mas que missão é essa? A gente fala de missão, fala de missões, e a igreja, muitas igrejas ainda não entenderam isso. Então se você ainda não entendeu isso, vou tentar te ajudar, vou tentar iluminar você. Mas também não fique só com aquilo que eu falo. Vá ler, vá estudar, vá ler a Bíblia, vá ouvir mais pessoas, tá bom? Mas eu vou tentar dar um pouco de luz para você. Quando a gente fala missão de Deus, nós estamos falando de um todo do reino de Deus. Deus, ele colocou uma missão para si mesmo. E qual é essa missão? Redimir a humanidade. Aonde o homem está inserido, Deus quer redimir. Essa é a sua missão. Na missiologia, que é a teologia de missões, a gente chama isso de missio Dei, que é um termo em latim que significa Deus em missão. E Deus está em missão. E a missão de Deus é redimir a humanidade. Lá em Lucas, só pegar a referência bem certinho, Lucas 19:10 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, essa é a missão de Deus. E Jesus servia e cooperava com a missão de Deus: salvar o perdido, salvar a humanidade, redimir a humanidade. Essa era a missão de Deus. Essa é a missão de Deus. Ele é o verdadeiro missionário. Ele está em constante trabalho. O meu pai trabalha até hoje, ele não descansa. Jesus que falou isso. Sempre buscando redimir, sempre buscando salvar a humanidade. Só que isso, gente, é uma coisa muito ampla. Não é só relacionado a esse espaço físico. Apesar que esse espaço físico, pessoas vêm até aqui e muitas pessoas são salvas. Mas a missão de Deus, ela não está restrita exatamente a esse espaço físico, aos nossos encontros e cultos, não. A missão de Deus, ela acontece em todas as esferas onde o homem está inserido. Por quê? Porque Ele quer redimir toda a humanidade. A Bíblia fala no Novo Testamento, em Timóteo, que Deus deseja que todos sejam salvos. Então a missão de Deus
é redimir o perdido. E aonde que está o perdido? O perdido está na faculdade, está lá no mercadinho comprando a sua feira do mês, as suas coisas do mês. Ele está na rua. O perdido, ele está entregando no iFood. O perdido, ele é Uber. O perdido, ele é empresário. O perdido, ele é político. Ele é um religioso. Onde o ser humano está inserido, as suas esferas, Deus quer redimir. E em alguma desses lugares, a igreja em si não vai alcançar. Principalmente nesse tempo de hoje tão polarizado. Mas Deus envia missionários, discípulos e discípulos a lugares para alcançar essas pessoas. Então, com esse entendimento, todos vocês que estão aqui, todos aqueles que tiveram um encontro com a cruz de Jesus, são missionários. Você não precisa que um anjo apareça para você, que toque uma música de missões para você chorar, para você entender isso. Se você entende a cruz de Jesus, que você é um pecador, uma pecadora, e que precisa da salvação, porque você é um ser insuficiente. Você não existe por vontade própria. Sabe esse ar que está nos seus pulmões, esse oxigênio aí? Nem é seu, cara. Se você parar exatamente agora, tentar selar todas as entradas, você vai morrer. Mas Deus é suficiente para todos, mas eficiente para os que creem. Isso é um detalhe muito importante. Então preste bem atenção, você é um missionário, você é uma missionária, e todo coração vazio de Jesus é um campo missionário. E onde é que estão esses corações vazios de Jesus? Na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua região, na sua vizinhança, o seu vizinho aqui, aquele colega de trabalho, é o seu campo missionário. E você tem uma missão agora, de curar, libertar, pregar o evangelho, de ser luz na vida daquela pessoa. Então, olha esse entendimento, como é a missão de Deus. Mas aí vem missões, que é uma coisa que, mas missão e missões não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Como eu falei, missão diz respeito ao todo do reino de Deus, de redimir toda a humanidade. E isso não fica só o trabalho específico da igreja, porque Deus está fazendo missão através de ONGs, através de projetos políticos. Deus está fazendo missão através de pessoas, empresários. Meu Deus, se eu for contar aqui inúmeras coisas, a missão de Deus está sendo feita. Só que isso exige muita maturidade, muita sensibilidade e discernimento para compreender essas manifestações. Porque a gente tem um olho ainda muito religioso. A gente ainda tem um linguajar muito religioso. A gente ainda espiritualiza tudo demais. A gente ainda coloca muita coisa na conta do diabo. E uma coisa eu sei, demônio a gente expulsa, mas caráter tem que ser tratado. Doença tem que ter remédio. Por exemplo, a depressão, Setembro Amarelo. Uma doença que atinge 4% da população mundial. A cada 4 segundos, uma pessoa tira sua vida do mundo. 32 pessoas por dia no Brasil. Isso dá 45 minutos. Uma pessoa tira a vida no Brasil. Olha que doideira. Olha que doido isso. E aí, alguns pastores vão dizer que é o demônio, que é uma influência do mal. Não, é doença mental. E biológica também. 90% dos casos é isso. Não estou desconsiderando, não estou descartando a influência do mal, porque eu acredito que o demônio pode mandar ver na vida de uma pessoa. Principalmente quando ela abre a sua vida para essa ação demoníaca, ação maligna e por aí vai. Mas 90% dos casos podem ser tratados se a pessoa é orientada a um psicólogo, a fazer uma terapia, a tomar remédio.
e a viver a sua vida. Mas aí, a gente joga um inferno na pessoa. A gente joga um demônio na pessoa e ela não é cuidada, e é tratada e é levada ao suicídio. Então é muito sério a missão de Deus. Então entenda uma coisa, missão, quando a gente fala missão de Deus, a gente está falando o todo do reino de Deus. Então o que é missões então, pastor? Missões é a obra de envio de uma comunidade de fé para um lugar onde não foi pregado o evangelho ainda. Todos nós, como eu falei, somos missionários, amém? Missionários e missionários. O Espírito Santo vem aqui na igreja e começa a ministrar no coração de alguns de vocês. E fala: Joyce, quero você lá no sertão. E aí? Você vai? Só que assim, Joyce, tem que deixar o trabalho, os pais, os amigos, a igreja. E você vai para uma terra que ninguém conhece você, que você não conhece ninguém. Mas eu vou estar com você todos os dias. E eu vou te usar muito. E a Joyce fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que a Joyce precisa ser treinada. Não é simplesmente ir. Ela precisa ir para um centro de treinamento, fazer um seminário, ter experiências, amadurecer, às vezes consertar algo que precisa ser consertado no seu íntimo. Porque, pastor, 5 anos no centro de treinamento missionário, os pastores enviavam os jovens lá para lá, em vez de eles serem treinados, eles passavam a maioria do tempo sendo tratados, porque na igreja os pastores não cuidavam dos problemas. Aí ele passava mais tempo sendo tratado do que sendo treinado de fato para pregar o evangelho. E isso era ruim por um lado. Por quê? Porque a gente já esperava que a pessoa chegasse lá já tratada, pastoreada, madura. E aí a gente ia treinar ela, colocar conteúdo e ela ia ser enviada. Mas ela chega lá toda torta. Porque o pastor não faz o que tem que fazer. E isso é sério, muito sério. Então veja que o trabalho missionário não é uma coisa simples. Não é simplesmente ir lá para missões, ir para as nações. Eu vou ser um profeta das nações. Os jovens chegavam lá: eu vou para a África pregar o evangelho. Eu quero ver um monte de neguinho lá correndo atrás de mim. Uma visão romântica. Aí chegava esses carinhas, essas menininhas que não queriam sujar a unha. Eu fiz a unha, meu cabelo. Aí eu chegava com um balde, um rodo e um pano e falava: vai lavar o banheiro. E ela falava: eu sou pastora, eu sou obreira. Eu vim pregar o evangelho. Pastora, vai limpar o banheiro lá. Tem um gordinho lá que fez nem desceu ainda. Vai dar um trabalho. Porque ali, gente, tem que entender que você veio para servir e não para ser servido. Então, você começa a desconstruir muita coisa na vida de muita gente. Então Jesus estava só ensinando. Observem aí, tá, vocês? Que eu vou ensinar para vocês como é que faz o negócio. Então o Espírito Santo vem aqui, direciona pessoas para ir para um lugar. E a igreja vai investir financeiramente na vida daquele missionário, ou na vida do missionário, orando. Tem uma ilustração que eu gosto muito mesmo, que o missionário é aquele que vai lá no fundo do poço resgatar aquele que está lá no fundo que não consegue subir de volta. Só que aí ele precisa de alguém que segure a corda, para que ele possa descer até lá em cima, até lá embaixo no caso. E quem é essa pessoa que está segurando a ponta da corda? É a igreja. E se a igreja soltar, o que vai acontecer? O missionário vai ficar lá. E é o que tem acontecido com muitos missionários. A igreja se esqueceu dos missionários. Nessa pandemia, alguns amigos chegavam para mim e falavam: Alessandro, ajuda a gente que a gente está perdido aqui, cara. Nossa igreja não está mandando mais oferta. Nossa igreja não está orando mais. Alguns irmãos não estão respondendo nossas mensagens.
E a gente está passando necessidade aqui. Mas a gente está fazendo aqui. A igreja estão pregando, estão fazendo nossos projetos ainda. Mas não precisamos de pessoas, precisamos de ajuda. Isso é aqueles que ainda precisam, porque tem aqueles que já estão bem desenvolvidos, conseguiram estruturar bem o seu trabalho, mas tem aqueles que precisam ainda de ajuda. E quantas igrejas abandonaram seus pastores? Ou abandonaram seus missionários? Então é um trabalho muito sério. Porque tem muita gente que ainda precisa ouvir falar de Jesus. Para você ter uma ideia, eu estava falando aqui para o meu amigo, existem 8 segmentos não alcançados no Brasil ainda. 8. Ribeirinhos, sertanejos, os pobres dos mais pobres, os ricos dos mais ricos, os surdos, os mudos, os ciganos. Tem muita gente que precisa ser alcançada. Muita gente ainda no Brasil que não ouviu falar de Jesus. Então, gente, não é um trabalho simples. Então, missão é uma totalidade. E missões é só uma extensão da missão de Deus. Você consegue entender isso? Que precisa de envio, treinamento e sustento. Precisa de tudo isso para fazer a obra missionária. Então, eu não quero falar hoje exatamente desse trabalho missionário. Eu quero falar de mim, de você. Porque não adianta eu falar aqui para você sobre o que é missões, se aqui você não entendeu ainda a sua identidade. Então eu quero dar alguns nortes, eu quero inspirar você, na verdade, te apresentar os 5 Cs da missão. Para que você possa, junto com o seu pastor, junto com a sua liderança, fazer dessa igreja uma igreja relevante para esse bairro. Alcançar verdadeiramente as pessoas. Não para ter números, mas para ter pessoas de fato. Porque tem muita gente confundindo. Tem muita gente querendo só número, quantidade. O que adianta ter 200 pessoas aqui e 80% dessas pessoas ainda tem um coração vazio de Jesus? O que adianta? Então, eu quero inspirar você através desses 5 Cs da missão, com base nesse texto que a gente leu, para que essa igreja seja uma igreja verdadeiramente relevante nessa comunidade, exemplo de comunidade para comunidade, e junto com os pastores de vocês possam desenvolver projetos, iniciativas, e que esse espaço seja um espaço de acolhimento, de comunhão, que as pessoas possam olhar para essa igreja e dizer: cara, ali é um lugar de justiça, é um lugar de amor, ali é um lugar de pessoas que não vão nos julgar, pode ir lá, não que a gente vai passar a mão no pecado, mas a gente vai cuidar de você, vai tentar identificar, vai tentar ajudar, vai tentar tratar você. Então eu sonho com essa igreja, uma igreja que não é perfeita, mas é uma igreja que é coerente. E ser coerente na Bíblia é ser perfeito. Não é não ter pecado, não é cometer pecado, mas é ser coerente. Olhe para a vida de Davi. Davi dá uma novela mexicana da boa, não dá, gente? Meu Deus do céu, a família de Davi, as coisas que Davi fez, você olha assim, meu Deus do céu. E o homem é chamado segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque era coerente. Natan foi lá e desceu o dedo na cara dele, o pastor, falou: você precisa. Ele já caiu de joelho, arrependimento. E aí hoje a gente chega na vida dos irmãos: irmão, tem que tratar isso, irmão, tem que cuidar disso. Ai, pastor, sua conversa é muito pesada, vou buscar outro ministério. Não dá para entender. Você chega pro irmão, então, vamos aprumar esse casamento que tá tenso, hein? Não, a gente só quer vir na igreja, vou buscar outro ministério. Por exemplo, eu que sou pastor de jovens, por ser muito relacional, a galera gosta de conversar, meu Deus do céu, querem minha amizade, mas na hora de puxar a orelha, não quer.
Então, gente, veja que ser discípula de Jesus, não é simplesmente você vir na igreja, participar de um culto. Isso é ser religioso. Ser discípulo de Jesus, ser discípula de Jesus é ser uma expressão viva do caráter de Jesus, que vai exigir de você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, naquela sexta-feira, naquele feriado. Vai exigir de você essa expressão de caráter quando você estiver no banheiro, estiver em casa sozinho, quando tiver você no seu WhatsApp, quando você estiver na internet, quando você estiver nas suas brigas com seus pais, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, quando você estiver nas suas fofocas, vai exigir de você. Porque chegar aqui, o louvor está pronto, as luzes, aqui está tudo certinho, e você chega aqui, levanta as mãos, meu Deus do céu, é uma maravilha, não é não? O pastor ali já preparou a palavra, vai jogar para você, você vai receber, está de boa demais. O negócio mesmo é quando você sair dali daquela porta. Se você realmente é um discípulo, se realmente você está compromissado com a missão de Deus. Então vamos lá para os 5 C da missão, bem rápido, para a gente não se estender. O primeiro C da missão, a partir do texto que a gente leu, é o C de contexto. É o onde realizamos a missão. É onde a gente faz a missão acontecer. Esse é o primeiro C da missão. E o que é esse onde? Esse onde realizamos a missão, ele é muito diferente para muitos de nós. Na pandemia surgiu algumas expressões, voltaram algumas expressões do tipo: estamos todos no mesmo barco. Mentira do diabo. Ninguém está no mesmo barco, não. Porque tem gente nessa pandemia que está em barco, está em iate, está em canoa. Nós estamos no mesmo mar da vida. Isso sim nós estamos. Porque é para todos. Mas no mesmo barco não. Tem gente que está em cruzeiro. E o outro está no barquinho de pesca jogando já água para fora, porque senão vai afundar. Essa é a pandemia. Então, o contexto é diferente para muitas pessoas. E se você analisar, isso é em relação à igreja, à sua vida como um todo. Por exemplo, em relação a cidades. Você vai em Salvador? Eu falo em Salvador porque eu conheço Salvador, minha esposa é de Salvador. Cara, é lixo. Tem algum baiano aqui? Não estou para falar mal. Não, brincadeira. Cara, você chega em Salvador, meu irmão, é lixo para tudo que é lugar. As ruas é lixo, é entulho para tudo que é lugar, é uma coisa de doido. Você vem em Curitiba, você vê isso? Você até vê, mas não da maneira que você se assusta, como se for em Salvador você vai se assustar. Então, aqui as políticas públicas em relação a essa limpeza geral, urbana, estão desenvolvidas, beleza, está acontecendo. Você chega, meu Deus, você anda no centro ali, é uma maravilha, cara. Agora vá no centro de Salvador. Então, são contextos diferentes, né? A igreja do Sul é totalmente diferente da igreja lá do Nordeste. Na igreja do Nordeste, eu vi que vocês começaram a bater a mão, as palmas, e depois pararam. Rapaz, na igreja do Nordeste, até na hora da pregação estava batendo palma. Entendeu? O pastor, tem hora que o pastor fala: gente, diminui um glória a Deus, aleluia aí, por favor, um pouquinho. Senão eu não vou conseguir pregar. Porque o povo não para. O povo é tudo, eita, agora. Aí quando chega na igreja é uma conversaiada. Termina o culto, é uma conversaiada que tem que tanger o povo para fora. Vamos para fora, meu povo, vamos para casa, o povo não quer ir para casa, conversando. Aqui não, geralmente terminou, pega o carro, vai embora. Cadê fulano? Já foi, filho. Já foi. Ou então você chega pro fulano, quem estava do seu lado no culto? Não sei. Rapaz, mas você não olhou para a pessoa, você não perguntou, você não cumprimentou, você não sabe quem estava do seu lado. Não sei não, eu vim adorar a Deus. Nossa, cara, tá tenso esse evangelho seu aí, hein, filho? Então, gente, a cultura, os contextos são diferentes. Então, como a gente pode ver isso numa igreja local também? O pastor aqui, ele conhece vocês,
Eles sabem de alguns de vocês. Então, esse primeiro C da missão de contexto, o que você vai ter que fazer? Estudar. Conhecer e refletir o contexto onde estamos. Você precisa estudar as pessoas, estudar as realidades onde elas estão inseridas. E Jesus fez isso. O texto bíblico de Mateus 9 diz que Jesus percorria. Leia o texto aí de novo. Lá Mateus 9. Você vai ver. Jesus percorria cidades e povoados. Jesus falava a linguagem das pessoas, do estilo de vida das pessoas. Ele falava de comida, das questões do Império Romano. Ele estava sintonizado com o seu tempo, sabia quem era samaritano, galileu, judeu e romano. Jesus era um homem de seu tempo. Jesus era um homem que sabia o que estava acontecendo no seu tempo presente. O apóstolo Paulo era assim também, um analista contextual. Quando a gente vai ler em Atos capítulo 17, a gente vê que Paulo está citando poetas do seu tempo. Aí você chega para um crente hoje, você pergunta: você sabe algum poeta do seu tempo? Ele não sabe, porque ele fala que é coisa do mundo. É coisa do mundo, é coisa do diabo. É coisa do mundo, é coisa do diabo. Cara, tá, esse celular que você está usando, que você acha que é de quem? Essa calça jeans que você está usando é de quem? Essa blusa, essa máscara que você está usando, essa cadeira branca, tenho certeza que não foi um cristão que fez. Esse celular que está filmando a gente, o iPad aqui, é tudo do mundo, não é de Marte. Você usa, mas só que você é tão religioso que você quer selecionar algumas coisas, em vez de ter filtro, em vez de buscar discernimento, para enxergar. Por isso que eu falei que a missão de Deus tem que ter sensibilidade para enxergar a beleza de Deus nas coisas. Por exemplo, é tudo uma questão de liturgia. Vou dar uma ideia para vocês. Vocês começam a escutar o sertanejo, né? Ali era forró, lá no Nordeste é forró, né? Aqui é sertanejo. Aí você escuta, trai um, trai aquilo. Aí sofrência dulce. Aí a mulher que não ama esse. Aí vai para os funk, senta aqui, senta ali. Aí as pessoas começam a ouvir isso. Ouvir e desce para o coração. É por isso que nós pastores falamos: escute essa música aqui, irmão, que é de Deus. Escute isso aqui, assiste isso. Irmão, não assiste essa série da Netflix, não, que essa série vai virtuar sua cabeça. Só que o pastor, ele não precisa ficar fazendo isso toda hora, não, porque eu e vocês, precisamos já ter esse discernimento, cara. Você ler a Bíblia, você já percebe, isso desagrada o coração de Deus. Isso não é correto. Agora você vai lá e vê, cara, olha ali essa série da Netflix ensinando sobre honra. Honra teve o cara de Deus? Então, vai ter alguma coisinha aqui e acolá, mas nem tudo é perfeito também. Você já quer demais, né? Não, mas não falou. Cara, você tem sensibilidade. E aqui na Bíblia, em Atos 17, o apóstolo Paulo citando poetas do seu tempo, falando sobre o Deus desconhecido, sobre aquele que nós nos movemos, existimos, sem citar o nome específico de Yahvé, de Deus. E tem muito poeta contemporâneo nos nossos dias falando das belezas da criação, as belezas do amor, as belezas da amizade, a beleza de honra, de respeito, de verdade. E a gente fica assim. Então busque sensibilidade. Não seja um crente sal, né, que a gente tem que ser sal e luz do mundo, mas é um sal dentro do saleiro. Não, o sal não fica dentro do saleiro, você tem que ir lá e coisar o negócio, temperar o negócio. Então tem muita gente que precisa, gente, sair disso. E sempre com muito cuidado, com sabedoria, com inteligência. Porque tem gente que está ouvindo o que eu estou falando aqui, agora está liberado. Não, está liberado não. Não confunda liberdade com libertinagem. Entendeu? É que nem uma menina. Pastor, pode fazer tatuagem? Aí ela já sabe do meu posicionamento em relação à tatuagem, né? Aí você pode fazer tatuagem? Aí eu falo, olha, é isso e aquilo, né? Você tem que tomar cuidado. A Bíblia não fala exatamente se explicando para ela. Ela pregou, peraí, pegou o pai dela. Agora fala o que você falou para mim, pro meu pai. Olha aí, rapaz. Me colocou numa enrascada, velho. Aí eu falei assim, o que o senhor acha disso aqui?
Aí ele falou, não, ela só vai fazer quando ela for de maior. Então esse é meu posicionamento. É a mesma coisa, minha filha. Você tentou manipular a situação ali com as minhas palavras, mas é a mesma coisa. Seu pai é que manda você. Você não lava suas calcinhas. Você... E quer fazer tatuagem. Você não paga um feijão que você come e quer mandar nas coisas. Você não paga o aluguel. Você não gasta. Você só estuda, só faz isso e quer. Aí eu já boto a mulher no lugar, né? Então, gente, tem que ter sensibilidade, cuidado, tato nas palavras. E sempre estudar, entender o que está em volta das coisas. Não é já mandar o veredito, como muitas pessoas fazem. Então, gente, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que se vocês querem ser uma igreja relevante aqui, essa igreja quer ser uma igreja relevante, estude essas pessoas aqui. Estude esse bairro aqui, essa comunidade. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que as pessoas gostam aqui? Porque aí você vai entender quais são as pessoas. Quem são as pessoas que são líderes aqui no bairro? Qual é o político que faz mais coisa aqui no bairro? Quem são os líderes religiosos mais influentes aqui no bairro? Quais são as estatísticas em relação à saúde, educação aqui no bairro? Por que isso é importante? Porque você vai entender aonde essa igreja está inserida. Porque não é simplesmente vir aqui, abrir o prédio e começar a fazer culto. Você precisa se identificar, você precisa entender, assim como Jesus fazia. Se você andasse com Jesus, Jesus sempre procurava saber aonde ele estava, quem era a cultura, quem são aquelas pessoas. E com inteligência, ele alcançava aquelas pessoas. Por exemplo, eu estou indo para uma cidade lá no sertão, e a gente está estudando a cidade. Sabendo da história, sabendo quais igrejas que já tem, o que foi que aconteceu, qual é a igreja católica que está lá, quem é que manda lá, quem é que desmanda lá, como é que está a saúde. A gente quer entender o povo que a gente vai trabalhar. É uma situação assim, ó. Nós sabemos que é um exemplo só. Sabemos que nessa comunidade, jovens entre 15 a 19 anos experimentam drogas. Essa é a estatística aqui da comunidade. Nós sabemos disso. A igreja estudou, sabe disso. O que a igreja pode fazer para diminuir esses dados? Campanhas, programas, abrindo espaços, indo nas escolas, falando nas ruas, para diminuir esse índice. Mas isso não é coisa da igreja. E é coisa de quem? Você acha que se você não ajudar um jovem, adolescente que está ali nas drogas, sofrendo e tal, você acha que você não está fazendo a missão de Deus? Então, o que a gente pode fazer? Então, o primeiro C da missão é contexto. Qual é o segundo C da missão? Conteúdo. O primeiro C da missão é o contexto e o segundo C da missão é o conteúdo. Depois que a gente estudou, analisou, refletiu, para transformar a nossa realidade, porque você não vai transformar a realidade só estudando e refletindo. Você vai transformar a sua identidade, ou a sua realidade com conteúdo. E qual é o conteúdo do Evangelho? Qual é o conteúdo de Jesus? É o Evangelho. Esse é o conteúdo de Jesus. E o conteúdo, ninguém precisa inventar. Já está pronto. Você não precisa ficar imaginando, arquitetando estratégia em sua cabeça. O conteúdo já está pronto e foi Jesus que passou para nós. E que conteúdo é este? É o Evangelho do Reino de Deus, que tem alguns paradoxos que mexem com a gente, do tipo, eu vim servir e não ser servido, é melhor dar do que receber. Eu vim para aqueles que não são. Eu vim para sentar na roda dos escarnecedores, sem ser um escarnecedor. Eu vim para caminhar com mulheres que sofrem, com homens que sofrem. Eu vim para as crianças. No meu reino, o maior é aquele que serve, aquele que é menor.
Se você quer ser o maior, você tem que ser o menor no reino de Deus. Se você quer estar nas alturas, você tem que descer, se humilhar cada vez mais. Filipenses 2. Então olha o conteúdo de Jesus para mim e para você. Então não precisa inventar. É só você ler os evangelhos que você vai ver que Jesus ensinou para nós. Mas eu quero te ajudar a dizer que esse conteúdo, ele tem uma tríade. O que seria isso? 3 aspectos fundamentais. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus servia. Essa era a tríade de Jesus: ensino, pregação e serviço. Era a tríade de Jesus. Então não podemos dicotomizar esse conteúdo. Enquanto ensinava, ele pregava; enquanto pregava, ele servia, e por aí vai. Essa é a dinâmica do ministério de Jesus. E o que vamos levar para as pessoas dessa comunidade? O que podemos fazer para essas pessoas no nosso contexto? Levar ensino, pregação e servir as pessoas nas suas necessidades. Não é simples? Mas a gente fica aí arrodeando, fica tentando inventar alguma coisa para alcançar as pessoas. Então vamos lá, vamos entender o que eu quero passar aqui para vocês. O primeiro C é o C de contexto, onde nós, como comunidade, vamos estudar a nosso bairro, estudar a cidade, ver o que é bom, o que não é, discernir o que é demoníaco, o que não é. Vamos estudar tudo que está inserido aqui: comércio, política, tudo. Vamos saber de tudo. A gente vai fazer um negócio bom, uma faculdade do negócio aqui. Saber de tudo. Saber quem é o povo, a família que é mais antiga aqui no bairro. Você sabe qual é a família mais antiga aqui do bairro? O que isso importa? Isso importa muito. Porque você consegue ver as influências, a história. Os jovens hoje não querem conversar com os mais velhos. Eu gosto demais de conversar com o mais velho. Meu Deus do céu. Eu aprendo um monte, cara, histórias. Um monte. E velho gosta de café, e eu não gosto de café. Então esse é o único desafio que eu tenho. Né? Porque eu chego nas casas dos irmãozinhos, ele fala: ô irmão, tudo bem? Aí eles meio ceguinhos já falam: quem é você? Eu sou aquele pastorzinho que não gosta de café. Aí eles falam: vamos entrar e tomar um pouquinho de café. Mas eu acabei de dizer que não gosto de café. Né? Mas aí serve um chá, um suco, alguma coisa, e você conversa com eles. Mas os jovens de hoje não. Acham que os velhos não tem nada para ensinar. Mas tem muito, cara, muito mesmo. Então vamos conversar com os mais velhos daqui, vamos estudar, analisar o contexto desse bairro e reunir isso tudo em informação. Cada ministério estudando as suas áreas de influência e reunindo conteúdo. Pronto, terminamos. Está aqui todo o conteúdo, a nossa pesquisa, os nossos dados. E o que é que nós vamos fazer agora? Inserir o conteúdo do evangelho nessa pesquisa, pregando, ensinando e servindo. Sabe por quê? Porque agora você conhece, você sabe onde é que você tem que ir, você sabe o que você tem que falar, porque agora você conhece. É muito mais simples, é muito mais prático o negócio do que se chegar na dura e já chegando. Não, vamos estudar, vamos orar por cada bairro. Então esse é o primeiro conteúdo. O C de contexto. O primeiro C é o C de contexto. O segundo C é o C de conteúdo. E o terceiro C é o C de compaixão. É como vamos realizar esses 2 Cs que a gente fez. É com compaixão. Existe uma motivação correta para fazer a missão. Não podemos fazer a missão de qualquer jeito. Mateus 9 diz: vendo a multidão, Jesus se compadeceu. Ele teve compaixão. Quando você olha para esse bairro aqui, que eu me esqueci o nome agora, quando você olha para Sítio Cercado, o que você vê? Quando você olha para cá, o que você vê de fato nesse bairro? Quando você olha para a sua comunidade, para a sua igreja, o que você vê? Quando eu entendi isso, eu queria ensinar para todo mundo. Eu chegava para os meus amigos, para os meus pastores, para o meu líder: nós precisamos servir, nós precisamos ajudar mais as pessoas, nós precisamos ensinar, pregar, nos mover. E eu começava a encher o saco deles, para que eles possam enxergar com os óculos da cruz
enxergar como Jesus enxergava, movidos de compaixão pelas dores do mundo. Eu falava isso para eles. Mas aí, quanto mais eu falava, menos eles me ouviam. Quanto mais eu ensinava, ninguém me escutava. E foi aí que eu aprendi esse princípio. Qual é o princípio? Nem todo mundo tem compaixão. Nem todo mundo tem compaixão. Nem todo mundo tem compaixão. E por que eu digo isso? Porque para servir, ensinar, pregar, é preciso desenvolver uma percepção da realidade. A percepção precede o serviço. Ou seja, você só se move quando você percebe uma necessidade. Porque você é movido de compaixão. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, e é muito sério. Se você passa pela rua, vê um morador de rua, vê aquela situação, um bêbado, meninos drogados, você vê meninas na rua com prostituição, você vê o marido espancando a esposa e não faz nada, você vê a educação, você vê as queimadas que estão acontecendo, você vê as pessoas tirando a sua vida, e para você, isso não causa alguma coisa dentro de você, tem alguma coisa errada com o seu novo nascimento. Se você não se move de compaixão por essas pessoas, por essas situações, por essas circunstâncias, para você é normal isso, cara, tem alguma coisa errada com o evangelho que você crê. Porque Jesus era movido de compaixão. O cara estava aqui, aleijado, nessas circunstâncias infernais. Aqui estava o tanque. O anjo vinha, tocava a negada, saía tudo feito louca para entrar dentro do tanque para ser curado. Mas ele aqui não anda. Como é que ele vai chegar até lá? O mundo sem compaixão, sem percepção da realidade. E Jesus chega porque ele tem compaixão, percepção da realidade, chega para o cara e fala: o que você quer que eu faça? Cara, eu quero que você me leve para lá. Você me ajude. Vocês estão entendendo agora o ser da missão? Vocês vão chegar para pessoas e vocês vão dizer: o que vocês querem que a gente faça? Eu quero que vocês dê comida para a gente, então vamos dar comida. Eu quero que vocês dê roupa para a gente, então vamos dar roupa. Eu quero que vocês me ajudem a arrumar um emprego, vamos trabalhar. Eu quero que vocês me ajudem para que essa rua tenha saneamento básico. Vamos atrás dos órgãos competentes e vamos atrás. Porque nós somos uma comunidade, nós somos discípulos de Jesus. É muito simples você chegar na casa da Dona Maria: Dona Maria, oi, tudo bem? Eu sou o missionário Alessandro, vim aqui falar de Jesus. Jesus, filho de Deus, Deus criou o mundo, e aí, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, infelizmente, né? Então, e aí, se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Olha que maravilha, Dona Maria. Você quer ou não quer? Quero? O que não quer, meu Deus? Não é não? Você quer ir para o inferno? Eu não quero. A Dona Maria também não. Ele fala: então você quer? Quer. Então faz assim, Dona Maria. Olha o robô, olha o papagaio. Põe a mão no coração, fecha os olhos. Repete o que eu vou falar. Ela nem tem consciência do que ela está fazendo. Aí, aceito. Amém, glória a Deus, uma nova irmã. Meu Deus, gente. Aí nós botamos no relatório: 11 aceitaram Jesus. 12, 10, 100, 1000. Não, cara. Jesus chegava lá, ele se comovia, ele se identificava. Jesus, quando ele vai curar um leproso, ele toca no leproso. O que significa isso para nós? Ele se identifica, porque ele sabe que na sua identidade, ele pode curar. E aquela enfermidade não vai chegar nele. Porque, gente, a nossa missão, o nosso propósito, nosso destino, não é o céu. É o inferno. Meu Deus do céu, pastor, você falou isso não. Falei bonito. Se você acha que para ir para o céu, que você está aqui nessa igreja para assinar seu passaporte para ir para lá, filho, vou dizer uma coisa para você: para o céu você não vai, você volta, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você não vai, você volta para Ele. Você tem que estar nele em todos os momentos da sua vida, da sua existência. Mas agora que você já está nele, agora você tem que ir para lá. E por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão.
Por quê? Porque você vai lá, e quando você vai lá, o inferno não tem poder contra você. Só que aí a gente faz um papel muito ruim. Como assim, pastor? Simples. A gente tira as pessoas do inferno, mas não tira o inferno de dentro das pessoas. E não cuida delas para que elas possam ter maturidade para discernir o inferno nas suas circunstâncias. A gente só está salvando infernalmente as pessoas, mas o inferno ainda continua dentro dela. É por isso que tem muita gente com 10 anos na igreja e ainda continua o mesmo mau caráter. É por isso que o cara está muito tempo na igreja e ainda continua fazendo o que não é para fazer, porque ele foi salvo infernamente, mas o inferno ainda está dentro dele. Ele ainda está corrompido. Ele não tem coragem, ele não sabe confessar, porque ele não se sente seguro, ele se sente julgado, ele tem medo. E é culpa de quem? É dele, é nossa, é de todo mundo, cara. Porque a corrupção, o pecado, é um processo. Tem gente que acha que o pecado é um ato. Ah, fulano pecou, o que foi que ele fez? Ele mentiu. Meu Deus, coisa feia, né, gente? É. Mas isso é só um ato. O pecado é um processo. O que foi que levou a ele a mentir? Foi lá, naquele lugarzinho lá, naquele pensamento, que foi um processo, e o ato é só a consumação desse processo, a finalização do processo. Por exemplo, passou a mulher aqui, eu já imaginei, meu Deus do céu, e é o processo. E aí, meu irmão, incluir o ato é um negócio que é sério. Então o pecado não é um ato em si, ele inclui atos, mas o pecado é um processo. E tem muita gente que não está aberta e não quer que esse processo seja desfeito na sua vida. Ele simplesmente quer chegar aqui e receber. Ele simplesmente quer chegar aqui e ser abençoado. Mas ele não quer se apresentar. Oi, eu sou Alessandro, sou um pecador miserável, preciso de você. Não quer se apresentar. Sabe por que eu falo isso? Porque Jesus quer conhecer quem é você, Joyce, de fato. Quer conhecer você. Ele quer compartilhar vida com vida. A mulher do fluxo de sangue, quando toca em Jesus, ela fala assim, ó, eu vou tocar porque eu quero ser curada. E ela vai lá e toca em Jesus e é curada. E Jesus fala o quê? Quem foi que me tocou? E os discípulos, rapaz, olha a multidão aqui. Está impossível da gente identificar quem foi que tocou você. Não, alguém me tocou e foi diferente. Quero saber quem é que me tocou. Ou seja, não é simplesmente chegar aqui e roubar a benção não, filho. Tem que ter um papo sério com o abençoador. Tem que conhecer e mostrar. E aí tem gente que não quer isso, sabe por quê? Porque quando conhece, aí o negócio fica sério. Porque você está na luz, você está na treva. E quanto mais você fica perto da luz, mais as coisas que estavam na treva começam a surgir, a aparecer, ficar à vista. E ai meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? Ui, ui, ai, ui. Né? Aí você faz o quê? Só que esse não é o nosso papel. Meu papel não é mostrar para você o tamanho do seu pecado. Meu papel é amar você, é acolher você, é me identificar com você. A gente já sabe o que é pecado e o que não é. Agora a grande questão do evangelho é, como eu, pecador que sou, vou me relacionar com a Joyce, que é pecadora. É aí que o bicho pega. Vocês conseguem entender isso? Eu vejo isso muito nos testemunhos da igreja. A pessoa chega aqui e fala assim, olha, ganhei um carro, Deus abençoou. Ó, testemunho, as irmãs, glória a Deus, aleluia. Ah, eu ganhei, minha empresa cresceu. É só testemunho assim, né, gente? Mas ninguém vem aqui e fala assim, irmão, hoje eu perdoei uma dívida. Irmão, hoje eu vim aqui para dizer que eu perdoei a minha mãe. Irmão, hoje eu vim dizer aqui para vocês que eu venci o medo. Irmãos, eu vim dizer aqui que eu já falei muito mal dessa igreja, mas hoje eu me sinto muito amado aqui. Você não vê, né? Você não vê, agora só vê as bênçãos. Que é bom? É. Tá errado? Não. Mas você vê a mentalidade do povo. Então, gente, tem que ser compassivo.
sair desse reino do ego para o reino de Deus. E aí eu vou para o quarto C da missão, que é o C do compromisso. Quem é que vai fazer agora a missão de Deus? Você e eu. Se você observar com atenção, você notará que Jesus não fala nada para a multidão em Mateus 9. Não. Jesus fala para os seus discípulos. Olha que interessante. Por quê? Porque o compromisso é nosso. A multidão está aqui, mas ele chega para esses daqui e fala: grande é a seara. Grande é o Ceará e poucos são os cearenses. Ele chega para os discípulos e não para a multidão, mas para vocês que disseram que são compromissados. Eles chegam para você que diz que ama ele. E se você ama ele, você tem que amar o seu irmão que você não vê, que você vê. Aí Deus que você não vê, você diz que ama, né? É mais fácil para você, não é? Ele chega para vocês, para os discípulos. E aí, meu irmão, que o bicho pega. Será que essa galera aqui realmente está compromissada? Tem compromisso com o evangelho? Será que esse pessoal realmente tem renúncia? Será que esse povo realmente diz não para o pecado? Será que realmente esse povo ama essa igreja aqui? Será que realmente não te incomoda chegar na igreja e ver poucas pessoas? Quando eu chegava no culto lá da sétima e via poucas pessoas, eu ficava todo incomodado. Eu não conseguia aguentar. Eu falei, meu Deus, não pode. Nós tem que ter mais gente aqui. Tem que ter o fervo aqui. Tem que ter pessoas aqui, gente se abraçando, se beijando. A gente construindo coisa, fazendo projeto. Tem que ter pessoas aqui. Mas não, cheguei aqui, vou relaxado, assistir o culto. Ai, irmão, paz, socialmente. Termina o culto, tchau, irmão, boa semana, Deus abençoe, boa semana. Pronto, foi. Mas aquela pessoa ali, cara, tá mal pra caramba. Ela precisa de um abraço, não de uma boa semana. Precisa de um olhar sincero, de uma ajuda. Precisa de um sorriso, de uma oração. Até às vezes de um apoio financeiro. Porque ela tem vergonha de falar. O que vão pensar de mim? Não consegui pagar meu próprio aluguel. Mas se a gente não serve para isso, meu irmão, não sei o que é igreja mais não. Então tem que ter compromisso com a missão de Deus. E eu pergunto para vocês que estão me ouvindo: você está compromissado com a missão de Deus? Muitos seguidores de Jesus vivem em uma cláusula religiosa, um gueto religioso. É nós e o mundo que se exploda. Não, gente. Jesus chama a gente para ser luz nessa sociedade, para ser luz nesse bairro, para alcançar pessoas aqui. Então, se você tem esse pensamento que é só aqui, você está equivocado. Está equivocado. Preste atenção na oração de Jesus: não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus não quer que você seja, não vou no shopping ver cinema porque é coisa do mundo. Não. Eu não vou andar naquele bairro porque lá só tem, meu Deus, eu não vou. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que você vá lá e Ele está orando a Deus que livre você do mal. Mas que quando você for lá, seja ponto de salvação, luz para aquele bairro, luz para aquela família. Então, gente, se você tem medo de pregar o evangelho, tem alguma coisa errada com você. Então a gente tem que estar compromissado. A missão de Deus exige fidelidade, compromisso com Jesus. Por quê? Porque a semente está sendo lançada aqui, mas lá fora o diabo já quer arrancar do seu coração. Quer arrancar do seu coração, como está escrito lá em Marcos 4. O semeador vem, joga a semente e ele já está preparado para arrancar do coração. Estou terminando. E o último C da missão é o C de capacitação. O C de capacitação. Para quê? Para pregar o evangelho. Quando a gente lê Mateus 10, 1, lá, que eu li com vocês aqui, você vai ver que Jesus dá autoridade para os seus discípulos. Você tem autoridade dada por Jesus para ensinar, para pregar, para curar,
para orar pelas pessoas. Pastor, com dor de cabeça, pelo amor de Deus, né, irmão? Vai tomar uma aspirina, fazer alguma coisa. Pastor, quer que se ore pelo meu filho? Ore você. Não que eu não quero orar pelo seu filho, eu vou orar pelo seu filho, mas tenha o discernimento, a inteligência, que você pode orar por ele. Que se você é um discípulo de Jesus, ore. Eu vou pedir para o meu pastor orar aqui por você, viu, amiga? Não, ore pela sua amiga, cara. E compartilhe com o seu pastor também. Pastor, orei pela minha amiga, vamos orar nós dois juntos. Mas não fique só jogando para os outros, se você tem autoridade dada por Jesus. Você está entendendo o que eu quero falar? Não estou descartando que você não tem que pedir ajuda para o pastor. Pelo amor de Deus, você tem que fazer isso sim. Todo mundo tem que ser pastoreado, tem que ser cuidado. Né? Tem que ser. Agora existem umas coisas que, pelo amor, irmão. Pelo amor. Então, precisamos entender que a Bíblia diz que nós nos tornamos capazes de fazer o que Jesus fazia se formos seus discípulos. Jesus disse que os seus seguidores seriam conhecidos pelos frutos que produzissem, vivendo em um mundo habitado por espíritos, e muitos desses espíritos são imundos, isto é, malignos, conforme a Bíblia diz. E justamente por isso é que eu e você precisamos dessa autoridade de Jesus para cumprir a missão de anunciar o reino de Deus. Enquanto o reino de Deus avança, as enfermidades e os espíritos imundos vão dando passos para trás. Só que você precisa agir. Você precisa se colocar no lugar da missão de Deus e fazer o que tem que acontecer. Quem se chama de cristão deve indiscutivelmente estar comprometido com o reino de Deus e a sua justiça. E eu tenho algumas perguntas para você. Em razão de que você vive? Em razão de que você vive? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que causa você defende? Você já parou para pensar de que maneira você pensa no seu próximo? Você já parou para pensar como você emprega o seu dinheiro, o seu tempo, os seus talentos, os seus dons de abençoar a pessoa? Tem gente que acha que é só pregar e cantar. Mas não, irmão. Qual é o seu talento? Eu sou contadora. Então, por que você não prepara uma palestra de educação financeira? Tem muitas pessoas que nessa pandemia estão precisando de educação financeira. Olha a bênção que você vai estar fazendo servir na missão de Deus. Eu sou pedagoga. Dá reforço. Abre uma escolinha na comunidade. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Não sei cantar, não sei pregar. O que você sabe fazer? Eu manjo de computador. Cara, então vai trabalhar na mídia. Vai melhorar a transmissão. Vai fazer uma arte bacana. Vamos fazer altos projetos. Mas não sei pregar, não sei cantar. Meu Deus, cara. Deus está te capacitando. Deus te deu autoridade. Faça alguma coisa. Pega os adolescentes da igreja, bota saco de 100 litros de lixo na mão deles, luva e máscara, e faz eles limpar a rua da igreja. Meu Deus, isso não é trabalhar a prefeitura? Eu trabalho na prefeitura, mas a prefeitura não tem feito trabalho, vamos fazer alguma coisa. Ou quando chover, o lixo entupir os bueiros aí, entrar água aqui na igreja, a culpa é de quem? É do prefeito? É nossa também. Vou dar uma coisa bem séria para você. Tá vendo aquele copo descartável ali? Tem ali? Ele demora 200 a 400 anos para se decompor. Por culto, um irmão que está com muita sede, que parece que bebeu comeu 1 quilo de sal, ele usa uns 7 copos descartáveis. Está fazendo a conta aí? 200 a 400 para se decompor do meio ambiente. E tudo que você tem que fazer é ter uma garrafinha. Trazer uma garrafinha para a igreja. Usar o menos copo descartável possível. Agora todo mundo na pandemia está usando álcool em gel. Eu acho que eu perdi a digital já. Tanto usar álcool em gel. Mas isso era para ter antes. Ficar resfriado, se cuidar. Não. Na cara de todo mundo. A gente não entende. Só entende quando chega em nós. É que nem a pandemia, o Covid. Ninguém está ligando. Aí quando os números do jornal chegam na sua família, aí você, meu Deus, vamos se cuidar, viu, irmãos? Use máscaras, álcool em gel, porque a minha mãe pegou Covid. Mas a mãe de um próximo seu já estava com Covid e morreu.
Outros já morreram, milhões morreram, e agora que você quer usar álcool e máscara. E é crente, infeliz. Dá para entender isso? Não dá. Sabe o que é isso? Não entendeu o evangelho de Jesus ainda. Não entendendo. Então, capacidade. Então vamos resumir? Primeiro C, contexto. Estudar tudo isso aqui. Conhecer tudo isso aqui. A comunidade, as pessoas. Segundo C da missão, conteúdo. Que é o evangelho. Então invista escola bíblica. Invista teologia. Leiam bons livros. Aprofundem em suas pregações. Aprofundem em seus devocionais. Não fique só no pão diário não. Na caixinha da promessa. O que é que Deus tem para mim hoje? Rapaz, estude, conheça, cara. Você chega para uma criança hoje, quais são os profetas da Bíblia? Não sei, Jesus? Não sabe nada. Os pais não ensinam nada. Não contam uma história. Aí bota o menino lá no YouTube para ver tudo que não tem nada a ver com Deus. É divertido, é legal, interessante. Mas não bota, não lê, não participa, não ora com o filho. O filho nunca viu a mãe orando. Só na igreja. É que nem o menino que chega para o pai, chega para o pastor e fala: pastor, meu pai pode morar aqui? Por quê? Ele não tem casa não? Não é porque aqui ele não bate na minha mãe. Aqui ele não xinga a gente. Aqui ele não fica mal-humorado. Aqui ele fica feliz, aí batendo palma, levantando a mão para adorar a Deus. A criança entrega mesmo. O pastor foi jantar na casa do irmão. Aí ele estava na casa do irmão jantando. Aí o menino ia lá na nuca do pastor e dava uma risada. E saía correndo. Aí o pastor jantando lá, conversando com os irmãos. Ele ia lá na nuca do pastor, dava uma risada. Aí o pastor ficou encabulado. Rapaz, será que é caspa? Será que é alguma coisa que tem aqui na minha nuca? Aí o menino foi lá de novo. Na hora que o menino estava olhando na nuca do pastor, ele pegou no braço e falou: o que é que você está olhando aqui? É porque meu pai falou que o senhor tem duas caras, vim ver se é verdade. Você não ensina, você não dá bom testemunho. Aí quer que seu filho seja crente, quer que seu filho seja de oração. E você é de oração? Você ora de fato? Você lê a Bíblia de fato? Eu gosto de dizer que todas as famílias têm que fazer um culto em casa. Não sei pregar, mas quem falou que você tem que saber pregar de fato? Pega um louvor lá, bota no YouTube, vem aqui, chora, esperneia, senta aqui, quem manda sacar sou eu. Senta aqui, a mulher senta aqui, vamos escutar um louvor. Depois vamos ler a Bíblia junto. O que foi que você entendeu? Eu entendi isso, vamos orar. Pronto, fez o culto. E isso vai gerar uma mentalidade cristã na vida da sua família que você não tem ideia. Só que aí você é tudo iFood, né? Você quer tudo pronto. Não tem sacrifício. Não tem compromisso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, gente? Como o negócio é sério. Então, o terceiro C é compaixão. O quarto C é compromisso. E o quinto C é capacitação. E juntos, vamos fazer coisas incríveis para Deus. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero orar com vocês. Desculpa, gente, se eu falei demais, mas eu precisava falar. E eu espero que de alguma forma Deus tenha falado com você. Que realmente você olhe para essa igreja, olhe para esse bairro e veja, cara, a gente pode fazer coisas incríveis para Deus. E se algum dia Deus me der a oportunidade de voltar aqui, eu quero voltar aqui com essa igreja bombando. Projetos, famílias sendo alcançadas e todo mundo engajado. Todo mundo engajado. Servindo de alguma maneira. Eu não sei fazer nada. Você sabe varrer? Então varra a calçada pelo menos. Eu não sei fazer nada. Nem que você bota ali uma fitinha do pato na privada para ficar. Faça alguma coisa. Mas eu consumindo. Só consumindo e criticando. Nossa, a água da igreja é barrenta. A luz da igreja é fraca. O pastor não penteou o cabelo hoje. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, faça alguma coisa. Deus tem muito para fazer através da tua vida, você não tem ideia.
Todo mundo pode fazer alguma coisa, amém? Acho que a grande missão minha hoje foi dizer isso para você: você pode fazer alguma coisa. Você não é um inútil, você é discípulo, você é discípula de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por essa comunidade, por essa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão aqui me ouvindo, essas irmãs que estão aqui me ouvindo. Pai, eu oro, Deus, que de alguma forma, meu Pai, palavras possam ser ministradas nos seus corações. Deus, que pessoas sejam incomodadas pelo Teu Espírito a fazer algo relevante. Pai, que esse ministério, que esse púlpito seja uma bênção para essas pessoas. Pai, que as famílias que estão aqui presentes possam alcançar mais famílias. Jovens sejam alcançados, adolescentes sejam alcançados, pessoas sejam salvas nesse lugar. Deus, que essa igreja seja exemplo de comunidade para a comunidade se cercado. Pai, que essa igreja venha desenvolver projetos para alcançar pessoas. Pai, que possamos, meu Pai, cooperar, servir, amar, acolher, ser solidário, generoso com pessoas, compassivos com pessoas, Pai. Usa, Senhor, as nossas mãos, Pai. Que as nossas mãos sejam as Tuas mãos, Pai, a tocar os perdidos. Que os nossos pés sejam os Teus pés a andar pelo sítio cercado, a andar por ruas e vielas. Pai, que os nossos abraços sejam o Teu abraço, acolhendo, amando, meu Pai, aquele que não é abraçado, aquele que não é amado, aquele que não é cuidado, Pai. Igreja relevante, uma igreja abençoada e abençoadora. Pai, abençoa o Teu pastor, abençoa, meu Pai, a Tua pastora, abençoa os líderes dessa igreja. Pai, mobiliza, conscientiza, que o Teu reino, Senhor, seja, Pai, base, seja, Deus, essência, Pai, para tudo que essa igreja vai desenvolver. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, eu oro, Pai, para que essa igreja, Senhor, continue firme. Deus, que essa igreja cresça cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, amém. Aplauda Jesus com alegria.